Olá, seja bem-vindo a mais um programa Ponto de Vista. Durante toda a pandemia, o setor econômico mundial sofreu grandes abalos, mas um em particular acabou se desvencilhando de todas as consequências da crise. É o setor de cosméticos, que inclusive registrou até uma alta. E sobre esse tipo de produto, nós vamos conversar agora com a farmacêutica Flávia Dabur, para entender um pouco melhor o que de fato são cosméticos e por que é que, no final das contas, eles acabaram dando um drible em toda essa baixa, esse déficit econômico mundial. Flávia, muito obrigado por estar conosco. E, afinal de contas, o que são cosméticos? São só produtos de cuidados com beleza ou são mais amplos do que a gente imagina? Obrigada pelo convite também. Exato. Os cosméticos, na verdade, né, existe uma definição aí da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né, Anvisa, que inclui, o que inclui os cosméticos, né? Os produtos de higiene pessoal, esses que a gente usa diariamente, tipo creme dental, shampoo, condicionador, sabonete, dentre outros. Toda a parte de perfumaria, né? Que seriam, assim, tá dentro dos cosméticos, né? Mas é outra categoria. E os outros que não higiene pessoal, né? Tipo hidratante, protetor solar, creme anti-idade, de ruga, cremes, a parte de cabelo, né, que tem muita coisa hoje direcionada para a parte de cabelo. E a ideia, né, assim, a definição, né, básica que se existe de cosméticos são produtos para você fazer uso externo, né, ou seja, não é para ingestão e nem para uso interno. Então, para uso externo, com a finalidade de a gente embelezar, cuidar, proteger, né? Só que a gente sabe que hoje você tem até novas terminologias aí que tem drogarias, né? Tem lá dermocosméticos, existem setores, né? Escrito dermocosméticos. Pela Anvisa, esse termo não existe, tipo, não é regulamentado o termo, né? E eles são registrados como cosméticos, né? Só que a gente sabe que tem uma ação um pouco mais profunda, né? Quando você pega algum desses produtos, por exemplo, anti-rugas, entendeu? Para você melhorar a elasticidade da pele, né? Que são os produtos mais para pele madura. Acaba se criando um termo para, no final das contas, categorizar um tipo de cosmético, né? E até uma finalidade do uso desse tipo de cosmético. Perfeito, exatamente. Isso daí indica, inclusive, a vasta gama que a gente acaba lidando. E, recentemente, foi isso, inclusive, que acabou chamando a atenção na imprensa nacional. A Anvisa acabou restringindo a comercialização de alguns desses cosméticos voltados ao uso capilar, para os cabelos, no final das contas. Que reboliço todo foi esse aí que acabou chamando a atenção da mídia nacional? Na verdade, ocorreram vários casos, né? Relatos de casos, onde as pessoas estavam usando essas pomadas para cabelo, né? Que na verdade eram para fixar as tranças. O público normalmente que utiliza esse tipo de produto é um público que tem cabelo crespo. Então, normalmente, assim, acredita-se, ainda não tem nenhum estudo, né? Que algum dos ingredientes, ou um dos ingredientes dessas formulações, porque são várias marcas, na verdade, né? Ou seja, eles suspenderam todas, porque algumas apresentaram isso, então, para não gerar um problema maior, né? Virar saúde pública, sim, eles suspenderam todas as marcas. Quando eu levantei, você viu que assim, a gente imaginou que fosse uma marca, né? São várias marcas. E algumas apresentaram esse problema, ou seja, as pessoas estavam usando esses produtos e, por exemplo, entraram na piscina, ou um banho de mar, ou porque, né, quando faz a trança demora, aquelas tranças que você faz de raiz, elas ficam um tempo no cabelo, a pessoa não faz hoje e desmancha no mesmo dia, normalmente elas fazem e acabam ficando com esse penteado, né? E passam essa pomada exatamente para auxiliar ela a fixar, né? E quando elas tomavam ou chuva, ou banho de piscina, ou mar, esses produtos escorreu nos olhos, né? Então, alguns causaram cegueiras temporária, irritabilidade, né? Tanto na parte de couro cabeludo, né? Que a gente tem muito folículo piloso, quanto na parte ocular. Lembrando que os olhos é uma mucosa, então a gente vai ter uma absorção muito maior, né? Desse tipo de produto, quando comparado, por exemplo, à pele íntegra, né? Pele íntegra a gente fala é a pele que não tem lesões, não tem lesão, exatamente. Agora, Flávia, isso é provocado por essa acidez, digamos assim, tecnicamente, do produto, que pode acabar também escorrendo ali com o suor, já que somos um país tropical? Isso pode ter também uma relação com essa cegueira temporária, com outros tipos de reações um pouco mais severas?
Pelo que indica, isso foi até uma conclusão minha, pessoal, eu tentei fazer uma análise de alguns rótulos que eu peguei pela internet, apesar de estar muito difícil de ler. Sim. Né? O que acontece? Na hora que esses tipos de produto, principalmente produtos, eu digo, alisantes capilares, eles são usados mais por profissionais no salão. Né? Então, a pessoa vai alisar o cabelo, ela vai no salão e eles vão fazer o procedimento. Aí vai ter um enxágue lá, né? Uma coisa bem controlada. Exato. Supondo que exista algum produto da mesma categoria nessas pomadas, ou seja, a pessoa está ficando com esse produto em contato com o couro cabeludo. O couro cabeludo tem muito folículo piloso, então isso pode auxiliar. Outro problema é exatamente se escorre, ele vai arder. Por quê? A faixa de pH, só para a gente entender, a faixa de pH, ela funciona de 0 a 14, tá? 7 seria um pH neutro. Para baixo de 7 seria ácido e para cima de 7 alcalino, né? Ou básico. Qualquer coisa muito ácida ou muito alcalina queima. A gente sempre imagina que o ácido queima, né? Mas o alcalino também queima, tá? A tal da soda cáustica, isso queima, né? E esses produtos, os alisantes, de uma forma geral, eles têm pH entre 12, 13, né? Porque eles são propositais nesse pH para quebrar a estrutura química que a gente fala, né? Do cabelo para poder esticar e poder formar. Eu acredito que seja até numa concentração menor, mas não dá para a gente saber até realmente ter análise desses produtos. Que eu acredito que após essa suspensão e o recolhimento, né, de várias amostras, inclusive acho que aqui em Alagoas tiveram recolhimento também de 500 unidades em torno disso, vão ser feitas análises para verificar realmente o que tinham nesses produtos. Né? E a gente acaba também imaginando que comprar um produto na farmácia, na prateleira do supermercado, já é sinônimo de segurança. Mas existe algum critério que deve ser observado para evitar um problema como esse? Existe, por exemplo, um selo, talvez, para que eu possa dar uma olhada se aquele produto tem essa validação por algum instituto, por alguma instituição? Então, para a gente explicar bem essa sua pergunta. Os cosméticos, né, eles são regulamentados pela Anvisa, tal qual o medicamento. Né? E a Anvisa, ela categoriza, na verdade, os cosméticos em grau 1 e grau 2. Então, o grau 1 seria um grau leve, né? Tipo shampoo, condicionador, onde normalmente a gente só precisa notificar. Tá? Então, ou seja, a empresa vai produzir um shampoo com algum extrato, por exemplo, ou algum shampoo, ela notifica para a Anvisa, ou seja, ela vai mandar toda a parte documental, ou seja, o que vai ter na formulação, né, os nomes dos ingredientes, o quanto que tem desses ingredientes, né, como que vai ser feito, enfim, um dossiê grande, manda e ela vai ter esse produto com um número de notificação. Tá? Esse número, na verdade, ele vai ter que sair no rótulo do produto. Quando é produto grau 2, risco 2, que daí entrariam alisantes, provavelmente essas pomadas e entre outros produtos, tipo protetor solar, outros produtos, eles precisam de comprovações, precisam de testes que vão ser adicionados a esse dossiê. Tá? Então, esse dossiê, existem alguns testes que a gente tem que fazer, que são testes de segurança de cosméticos, tá certo? Então, é bem importante a gente saber diferenciar isso. Lógico, a pessoa que está comprando, o consumidor, não vai saber. Tá? Mas ela vai ter um número também, que no caso é um número de registro, tá? desse cosmético. Então, uma das coisas importantes é verificar o número de registro. Todos os produtos têm que ter ou o número de notificação, o produto notificado pela Anvisa e tem um número, ou um número de registro. Tá certo? Importante ter esse cuidado até para evitar uma complicação contra a própria saúde. Contra a própria saúde. Outra coisa, produtos, por exemplo, quando são importados, a gente tem muito produto cosmético importado, se eles passam pela Anvisa, ou quando passam, que deveriam passar, precisa ter um rótulo traduzido. Você não pode importar um produto e lançar no mercado, por exemplo, com um rótulo em chinês, mesmo que seja em inglês. Até porque é muito difícil. Eu não vou dizer impossível, porque vai que alguém fala mandarim por aqui, mas no exemplo de chinês, por exemplo, é muito difícil encontrar alguém em Maceió, por exemplo, que vai saber falar esse idioma, fazer a leitura, não é verdade? Então, sempre tem que vir com a tradução, né? Mesmo produtos alimentícios, tudo que vem, né, de fora, entendeu? Passa pela vigilância e vai ter que ter esse rótulo traduzido. Então, você sabe que teve uma regulamentação na própria importação. Agora, se vem importado por baixo dos panos, né, como a gente fala, de forma ilegal,
que a gente sabe que tem muita coisa aí no mercado, principalmente em relação a cosmético, não tem como saber. Ou seja, você não sabe exatamente de onde está vindo e o que tem dentro. Esse acho que seria um dos grandes problemas. O maior perigo, né? Outro ponto interessante que dá para a gente também acabar tendo como critério validador de qualidade ou não, pelo menos um indicativo, é a questão do preço. Afinal de contas, é muito difícil você pagar barato por algo que é bom. E às vezes esse barato acaba saindo caro, como a gente diz, né? Isso, então, continuando exatamente nessa história desses produtos que entram ilegais aí, ou seja, a probabilidade do valor ser abaixo é grande, porque eles não estão pagando impostos, não estão fazendo as regulamentações. Só que o problema para a população é interessante porque é barato, só que é bem desinteressante porque você não sabe o que tem dentro, a proveniência. A gente sabe que existe uma rede bem grande, internacional inclusive, de falsificação de cosméticos. Um outro perigo, né? Porque, exatamente, principalmente a área de maquiagem, que são áreas assim que são bem sobrevalorizadas, né? E o problema da maquiagem, até tal qual os outros cosméticos, mas eu acredito que seja até maior, porque quando você passa a maquiagem, por exemplo, a pessoa se maquia vai pela manhã, ela vai ficar o dia todo e ainda vai fazer uma reaplicação aí durante o dia, se precisar. Então, são produtos que você vai ficar muito tempo com ele em contato com a pele. E a gente usa muito produto para a área dos olhos, Sim. que é uma área, na verdade, mais sensível ainda, que pela normatização, você tem inclusive alguns ingredientes que não podem ser utilizados na área de maquiagem, né? Para a área dos olhos. Né? Então, tem que tomar muito cuidado, porque são alguns pigmentos que têm metal pesado, a forma, muitas vezes, que eles são produzidos, se entram ilegal no país, você não sabe como que foi, se tiveram, a gente chama de boas práticas de fabricação, né? Não sabe como foi fabricado. Então, assim, é um risco considerável. Nós citamos aqui um desses possíveis problemas, uma das possíveis consequências do uso de algum tipo desses produtos não regulamentado ou fora de algum padrão, que pode ser até a cegueira, ainda que temporária ou não, a depender desse caso, não é? Existem outros agravantes que podem ocorrer também, usando, por exemplo, algum tipo de cosmético para a pele? Tem algumas pessoas que desenvolvem dermatite de contato, que a gente chama, né? Porque você passou o produto, inclusive vem até nos rótulos dos produtos que são, né, legalizados, né? Caso houver alguma irritabilidade ou suspender o uso, tá? E é importante fazer a notificação também. Existe um canal no próprio site da Anvisa, que agora está mais evidente, né, por conta desse caso advento, recente, né, do caso, que é a cosmetovigilância. Tá? Ou seja, mas eu não sei fazer, mas você pode ir até o estabelecimento de saúde, por exemplo, uma drogaria que você vai ter farmacêutico, e pedir para ele fazer essa notificação. Porque muita gente tem algum problema com cosmético, pode ser dela, pessoal, tem gente que realmente tem uma sensibilidade, por exemplo, né? Mas pode ser do produto, e que isso seja notificado. Porque quando é um caso ou dois, uma coisa muito pontual, pode ser uma coisa pessoal. Né? Agora, se você tem mais casos, que é o que aconteceu, né, com esse produto, que teve uma divulgação grande aí, mas tem muitos outros, né, que eles não fazem, a mídia acaba não focando muito, mas tem, né, que na verdade eles vai ter que vai suspender o produto, né, por conta disso, a vigilância vai suspender e a empresa vai ser notificada, ou seja, o que está acontecendo, né, vai ter provavelmente uma fiscalização, alguma coisa para saber o que aconteceu. Né, uma investigação na formulação e na própria empresa, ou nas empresas, né, fabricantes dos produtos. E pode parecer algo simples, mas essa notificação pode ajudar a identificar algum problema que de fato está acontecendo com aquele produto, talvez de um lote específico, ou até a se descobrir algo que até o momento não era conhecido pela indústria farmacêutica, até pelos profissionais, né? Exato. Então, assim, é um costume que a gente acaba não tendo aqui no Brasil, né? Ou seja, fazer notificação, se o produto irritou, simplesmente você não usa mais, né? E daí pronto, tá? E seria muito interessante se todo mundo tivesse esse costume, né? Mesmo que não soubesse fazer. Hoje está bem fácil de fazer no site, mas se não sabe, ir ao estabelecimento e levar o produto, né? Eu, pessoalmente, já tive alguns produtos com maquiagem, e era de marca boa, ou seja, mas provavelmente foi alguma coisa minha, foi uma blefarite, tá? Mas eu tive outras pessoas que o pessoal, como sabe que eu trabalho com essa parte de cosméticos, sempre assim, pessoalmente, né? A pessoa, tive uma irritabilidade assim, teve gente que ficou com o olho
de produtos que já utilizava há anos. Ou seja, não era provavelmente do produto, né? Mas uma condição, alergia, talvez, né? exatamente, que ela desenvolveu ao longo dos anos aí, utilizando o produto. Acontece. Então, normalmente, a primeira coisa que eu falei, tá usando o quê? Ela falou, produto, falei, suspende o produto por um mês. Tem gente que não quero, falei, suspende, suspendeu, passa. Ou seja, é muito provável, né, quando a gente desenvolve, que seja de cosmético. Então, realmente, a gente tem que tomar cuidado, tem cosméticos que são bons, você pode desenvolver, mas prioritariamente é muito importante saber aonde comprar, né, o valor. Sim. E aonde comprar, né? Então, você por um protetor solar, né, você sabe que vai custar em torno de 50, 60 reais, é um valor até mais alto, mas é mais ou menos isso que você vai encontrar, né? Um FPS 30, 40 na drogaria e no supermercado, ou nessas lojas de cosméticos. E você sabe que tem muitas vezes aí na praia, enfim, o pessoal vendendo com preço, metade do preço, lá embaixo, fala, eu estou fazendo estranho, um bom negócio. No mínimo chama a atenção, e de marcas porque tá barato boas, demais para uma ou marca seja, que a gente sabe que não é tão em conta assim, não é? Não, e muitas vezes você vê que a marca, teoricamente, é boa, mas o que tem lá dentro, efetivamente? Sim. É da marca mesmo, entendeu? Então, assim, é muito bom, a gente tem que prestar atenção. E aí, protetor solar é um dos produtos, que é grau risco 2, que pode sim desenvolver sensibilidade, alergia, dermatite de contato, área dos olhos, né, blefarite, que é tipo uma coceira e uma irritabilidade, sim, aqui na parte dos cílios. E até pior, né, não fazer aquilo que se propõe no final das contas, no que caso é efetivamente proteger, no caso do protetor. No caso do onde protetor, aí, de exato, fato, o preço a ser pago por esse erro de comprar um produto inadequado é ainda pior, né? Com certeza. Agora, falando um pouquinho daquilo que a gente acabou utilizando como introdução aqui no nosso bate-papo, no período da pandemia, o mundo entrou meio que numa recessão econômica, meio não, né? Entrou mesmo numa profunda recessão econômica, mas justamente o setor dos cosméticos acabou tendo uma alta que se manteve até aqui. Isso acabou ficando também como uma tendência pós-pandemia de se ter esse autocuidado maior. Afinal de contas, o novo normal inclui também períodos de restrição no lar um pouco maiores no final das contas, né? É verdade. Os números, só para a gente ter uma ideia, o Brasil, ele é o 4º maior consumidor mundial de cosméticos, em valor, né? Não em número, sim, né? Não em unidade. Em receita, né? Exato. Só atrás do Japão, dos Estados Unidos e da China. Né? Mas considerando aí, né, a população desses países e a renda desses países, a gente está bem. A gente ainda é o primeiro em alguns, itens, na parte, né, de perfumaria, o segundo em cosméticos masculinos. Então, assim, a gente é uma potência realmente nessa parte de consumo. Na pandemia, realmente, muita coisa você teve redução. A parte de medicamento teve um aumento, né, considerável, e na parte de cosméticos também. Eles reduzem em número, mas, ou seja, você vê que existe um crescimento exatamente nessa parte do autocuidado. Então, hoje, o que todo mundo, né, usa o termo em inglês, né, de skincare, né, que são os cuidados aí com a pele, e mesmo o hair care, né, para a parte do cabelo. Capilar. Porque como, né, os salões estavam sendo... Alguns fecharam, alguns abriram só com agendamento, ou seja, teve uma restrição aí da ida, né, a esses estabelecimentos, ou mesmo as clínicas de estética. As pessoas se viram com mais tempo, né, de poder fazer esse cuidado. Então, daí criaram, na verdade, essas rotinas de skincare que muitas pessoas já faziam, mas isso ficou um pouco mais outras acabaram entrando na moda, no final das contas, se é que a gente pode dizer assim, dada a complexidade do momento, né? Que, na verdade, a gente chama, na verdade, no final, acaba sendo até uma tendência, né? Porque a moda, ela é meio cíclica, sim, né? Exato. Mas a tendência... E realmente... Começou e continua no final das contas, né? E a indústria cosmética usou muito disso, né? Porque eles têm essa parte de marketing fortíssimo. Exato. Né? Usou disso. Então, usaram os influencers, na verdade, para poder fazer toda essa divulgação. Dessas rotinas, né? Inclusive para fazer selfie, existem maquiagens específicas para poder fazer selfie, para ter menos brilho, entendeu? Então, assim, eles acabaram desenvolvendo alguns produtos meio rápido, né? Ou seja, modificando alguma coisa que já existe, né? Adaptando exatamente para o mercado que estava ávido por consumir. E então... a gente mora num país
o Brasil, em particular, muito conhecido, por exemplo, pelas belezas litorâneas, né? No final das contas, num período como esse que a gente vive de verão, todo mundo quer tomar um banho. E existe também essa superexposição provocada pelo advento das redes sociais, da própria mídia. No final das contas, no verão, a gente tem também uma alta nessa comercialização, o que deve requerer também um maior cuidado na utilização dos cosméticos. Com certeza. A gente acaba usando, não dá para a gente ter ideia, mas seja a gente pensar, né? Cada um pensar. Uma pessoa que usa pouco cosmético deve usar em torno aí de até uns 7 cosméticos por dia, considerando os de higiene pessoal, né? E uma pessoa que usa muito, isso aí passa de 20. A gente acha que é muito, mas quando você contabiliza, né? Eu faço esse teste com os alunos na aula. Creme dental, shampoo, condicionador, desodorante. A depender do tipo, sabonete. Não é? Né? Vários sabonetes. Vai entrar também, pois é. Hidratante, enfim, né? Pós-barba, no caso masculino, né? Hoje quem tem barba usa vários produtos, inclusive para barba. Então, a gente utiliza muito esses produtos e no verão a gente acaba utilizando mais, né, os protetores solares. Aí muita gente acaba se expondo um pouquinho a mais, né, do que deveria. Usa pôr-sol, aí a pele acaba ressecando por conta dessa exposição maior ou por conta do excesso de exposição. Hidratantes, então você usa hidratante para face, você tem hidratante corporal. Vai ter para mão. Né? E vai tendo as especificidades, né? Além de tudo, né? Para os pés, exato. Né? Então você tem toda essa parte de hidratação que assim é muito forte também. A parte de cabelo, fortíssima, né? Porque você tem os produtos para cabelo não só para lavagem, né? Mas o cuidado pós-sol com o cabelo, ou muitas vezes até na exposição, porque existem produtos que você deixa no cabelo que até tem o próprio creme de pentear, como a gente fala, né? Que tem protetor solar, né? Eles têm filtro solar, eles não são protetores solares, a gente não entraria nessa categoria, mas eles contêm os filtros solares. Então, para deixar com um aspecto mais molhado, uma coisa mais verão, né? Mais disciplinados, né? No caso, por exemplo, de cabelo cacheado ou cabelo crespo. Vai pegar aquele vento, né? Então, assim, a gente acaba, sim... e as máscaras, né, de tratamento, então você acaba usando, sim, mais produtos por conta dessa exposição, né? Tanto sol quanto piscina e mar. Né, que também a base, muitas vezes, e agora a indústria de cosméticos já tem base com protetor solar. Não é? Isso daí, você fez até uma distinção, existe o filtro, existe o protetor. O que é que eu devo observar na hora de fazer a escolha desse produto para acabar, não, como a gente diz popularmente, comprando ali, pagando um gato por lebre, né? Então, na verdade, tem isso é de legislação, tá? A legislação de protetor, existe uma legislação dela, uma resolução, né? Que fala só sobre protetores solares. Para o produto ser considerado um protetor solar, ou fotoprotetor, é a mesma coisa, ele precisa ter o FPS, que é o fator de proteção solar, de 6 para cima, né? Maior do que 6. Sim. Tá? Então, eu posso ter um batom, por exemplo, que contenha o filtro. O filtro é o ativo do protetor solar, entendeu? Que vai fazer a ação de proteger, né? Então, eu posso ter um batom que contenha um filtro, por exemplo, e vai ser fator 4. Ele não é considerado, pela legislação, né, legalmente, um fotoprotetor, mas é um batom que vai pigmentar o lábio e que contém um filtro solar. Ajuda? Lógico que sim, mas ele não é considerado um fotoprotetor por conta dessa especificidade da legislação. Não dá a mesma segurança que a utilização desse outro produto, podemos dizer assim, ou o tempo pelo qual ele me ofereceria uma proteção é menor, a intensidade talvez. Isso, seria isso, né? Então você tem bases, base pó, né? Entendeu? Que também tem fator de proteção solar, por exemplo, 4, 2, né? Ou tem umas que falam, o creme para o cabelo não tem como medir. No cabelo a gente não consegue medir o fator de proteção solar, não existe teste para isso, entendeu? Então eles colocam o filtro. Para quê? Por exemplo, para quem tinge o cabelo, descolorir menos, né? Porque a tinta acaba perdendo. Ou para o próprio cabelo sem tinta, para ele não queimar, porque ele acaba, né, descolorindo. Por exemplo, quem tem cabelo castanho, com excesso de sol, ele vai perdendo a cor também, né, por conta do sol. Então, ele auxilia, mas ele não tem isso medido, no caso do cabelo. Tá? Nas maquiagens, tem muitas que têm o fator de proteção solar, ele consegue medir, existe um teste que você faz, você consegue medir, mas por ser abaixo de 6, ele não é considerado um fotoprotetor, mas ele tem proteção sim.
Entendeu? É porque Entendi. a legislação ele estabeleceu que tem que ser acima de 6 para ser considerado um produto fotoprotetor. Até para talvez dar essa segurança maior Uma mesmo para o diferenciação, consumidor, né? isso. E vale até reforçar, não é, Flávio, que independentemente de ser um filtro, de ser um protetor, é necessário ter um cuidado e não abusar, por exemplo, dessa exposição solar. Não quer dizer que eu vou colocar um protetor solar FPS, né, um fator de proteção solar 60 ali, e vou passar o dia inteiro tomando sol na praia. Eu vou virar um camarão e ainda corro o risco de desenvolver uma doença de pele, até uma coisa severa, como um câncer Como mesmo, câncer, né? Câncer de pele é um dos cânceres de maior incidência que a gente tem. Então, realmente é um cuidado que a gente tem. Eu até dei umas entrevistas, uma outra época de verão, né? Sim. Exatamente com os cuidados que a gente precisa ter aí no uso dos fotoprotetores. Então, é lógico, escolher aonde vai comprar, né? Isso é bem importante. E, obviamente, vai depender aí do tipo de pele, principalmente da cor da pele da pessoa. Falar, mas eu tenho uma pele, por exemplo, sua pele negra, não precisa usar? Sim, precisa. Né? Independente da cor da pele da pessoa, é importante usar. Ela vai usar um fator de proteção, por exemplo, menor do que uma pessoa que tem pele tipo 1, que a gente chamaria o tipo 2, que são aquelas peles bem Mais brancas, clarinhas, bem né? claras. Você falou um ponto interessante também, que ele é um fotoprotetor. Foto, esse radical aí vai designar luz. A gente está aqui, por exemplo, sem sol, não é? Mas temos luz também, ainda que artificial. A própria tela do celular, do computador, também produz essa radiação luminosa. E é interessante que a gente use essa proteção também, ainda que não esteja diretamente relacionada ao sol, né? Com cuidado, claro. Isso é uma pergunta até interessante, que o pessoal pergunta muito. Na verdade é o seguinte, o sol, ele tem radiação ultravioleta, que é UV, infravermelho e visível, que é o que a gente enxerga. A gente só enxerga a luz visível, né? Então, essas lâmpadas, né, celular, etc., isso é tudo visível, né? Então, os fotoprotetores, de uma forma geral, eles têm, os filtros que tem lá, que são os ativos, eles protegem contra a radiação UV. Então, não adianta você passar UV e vir e achar que está protegido da luz do celular. É uma outra especificidade que a gente tem de observar. Exato. Por exemplo, eu passei um protetor com base, né? Então, na verdade, ele tem um pigmento, um tom lá, para poder dar mais ou menos o tom de pele. Então, esses protetores que têm essa base, que é um pigmento, né? Que é uma mistura, na verdade, não é uma mistura de pigmentos, tá? Para poder chegar nos diferentes tons, ele protege contra as luzes visíveis, que a gente chama, com a luz visível, que entraria a luz azul, talvez que seja aí mais comumente as pessoas tenham ouvido. Mas a luz azul, ela está dentro do espectro da luz visível, né? Então, esses com base. E agora, os outros, eles vão proteger na UV. Então, seria para a parte externa. Então, antes de você passar protetor, né, que não tem a base e ficar em casa, sei lá, no celular ou na tela do computador, achando que está protegido. Existem alguns protetores de tela, assim, né, já para o próprio computador, que o pessoal coloca, que até para reduzir... diminui um pouco, né? Inclusive, essa incidência, né? Inclusive para a parte dos olhos, né? No caso, por exemplo, você que usa óculos, as lentes dos óculos, desse óculos de grau, normalmente, tá? Não dá para afirmar que todos, tá? Mas de uma forma geral, ele já vem com a proteção UV, entendeu? Porque eles são importadas, né? Essas lentes, elas têm um banho e elas protegem contra a radiação UV. Então, você já tem uma proteção natural, sim, entendeu? Aos pelo olhos. menos para os olhos, né? Aí é um outro cuidado na hora de comprar essa lente, né, Flávia? Tem que ficar ligado também. O problema são os óculos escuros. Que isso aí eu brinco, assim, né? Que eu falo, a gente vai ficar de gatinho e vai comprar o óculos que custa R$10, R$15 e vai ter certeza que aquilo tem proteção UV. Então, é bem perigoso, né? O excesso de radiação ao longo dos anos, lógico que é uma coisa a longo prazo, né? Pode ter catarata, você pode desenvolver. Você pode desenvolver sem exposição ao sol, mas com exposição excessiva, você pode desenvolver. E uma das problemáticas é quando você usa o óculos escuro, que não tem proteção UV. Né? É um agravante, né? É um agravante, porque a hora que você coloca o óculos escuro, a sua pupila dilata, né? Para poder entrar mais luz. Então, ou seja, ela entra mais luz e se ela não tiver proteção UV, você vai estar com a pupila maior, então você vai ter uma incidência maior de radiação do que uma pessoa que não estivesse usando, por exemplo, o óculos escuro.
Tá aí, para né? você ver a amplitude desse assunto sobre cosméticos, não é, Flávia? verdade. E eu vou ficando por aqui nessa edição do Ponto de Vista, agradecendo a Flávia Dabu, farmacêutica, por todos esses esclarecimentos sobre não apenas os cosméticos, mas até algumas pontualidades da indústria. E se Deus quiser, na semana que vem estaremos de volta conversando mais uma vez sobre saúde. Mais uma vez, obrigado, Flávia. Obrigada e até também. a próxima. Saudações a Até a todos. próxima.